Começa agora o programa Mais Saúde ABC. Com o professor Dr. Leonardo Pimenta. Boa tarde, Mais Saúde AVC, hoje, né, essa terça-feira, né, que está, segunda-feira, olha, terça-feira, né, tô já tocando os dias aqui, né, porque eu tava dando aula em Recife, eu tava meio perdido lá. Eita, nós, fui pra praia lá, praia de Boa Viagem, você só olha os tubarão, já querem matar você, viu? É brincadeira. Tô aqui com a Ivana, minha colega. Fala, Ivana, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Que isso. Bom, sou o Dr. Leonardo Pimenta, tá? Segundo programa nosso aqui, e hoje vou agradecer primeiro os patrocinadores nossos, tá? A Multigene Genética do meu amigo Marcelo, trabalhamos bem com isso. Beneficência Portuguesa de São Caetano do Sul, que fez uma entrevista excepcional aqui nessa prevenção da medicina integrativa. Health, Engenharia, Clínica e Saúde, de um colega meu com trabalho excepcional. Clínica Perrella, que hoje eu sequestrei a doutora Ivana aqui, olha, a agenda dela é lotada, hein? Foi difícil sequestrar ela. Ela vai falar que a saúde começa na boca, Léo, na boca. É, e vocês continuam comendo um monte de coisas erradas, hein? Barbershop, meu amigo, seu José, nunca tem horário pra mim, viu? Ele passa lá comigo na nossa clínica, né, na clínica Senf, mas ele nunca tem horário para fazer meu corte de cabelo. E a Bioervas, que ela já está convidada, farmácia de manipulação em Via Saúde. Então vamos lá, doutora Ivana, da Clínica Perrella, da qual nós somos parceiros, porque a gente tem o mesmo trabalho de, digamos assim, clínica, né, diagnóstico e prognóstico. Exatamente. Né? Vocês da parte de ortodontia, ou odonto, na verdade, né? Mas também que tem tudo relacionado à nossa saúde. Principalmente quando a gente fala de eixo, né? De entrada, de bichinhos pela boca, bactérias, fungos, patógenos, né? Vírus, tudo começa pela boca. Queria que você falasse um pouquinho para mim sobre como é o trabalho lá na Clínica Perrella, né? E o que você faz, que me parece ser inovador. Essa questão de pensar, né, teoricamente, né, em cuidar, né, fazer um provisionamento de saúde bucal, coisa que normalmente você chega no dentista, você tem que fazer isso. Sim. Aí a gente fala assim, tem que fazer tudo, né? Vão arrancar todos os dentes, vão rezar para ficar tudo legalzinho, vão ver o que dá. Mas na verdade vocês fazem um provisionamento, ou seja, etapas a etapas, o que é mais precioso fazer naquele momento e o que não é a gente vai vendo, o que dá uma calmaria, né? Quando se fala em dentista, as pessoas têm meio medo, né? Dá uma calmaria para a pessoa. Exatamente. Então me fala como é que é esse trabalho. Bom, a Clínica Perrella é uma clínica, primeiro que é uma clínica de família, né? Exato. A gente atende a família toda lá, que é muito legal. Temos muito cuidados com o diagnóstico desses pacientes, né? Porque a gente lá é uma clínica que faz panorâmica, que tem câmera intraoral. Então, hoje em dia, não tem mais aquele espelhinho olhando os dentes, né? A gente coloca a câmera, tira a foto, aumenta 60 vezes. Chegar e falar assim, você quer olhar? Não, primeiro ele contava piadas e queria que a gente desse risada com o motorzinho ao mesmo tempo. E ele te perguntava coisa e não deixava você falar porque você estava de boca aberta, né? Porque você tinha um algodão no lateral, né? E lá tem esse diagnóstico muito preciso
preciso para que os pacientes tenham um planejamento adequado, né? Sim. Através de todos esses exames, a gente tem vários métodos para diagnosticar da melhor forma possível, como a câmera intraoral, DIOX, a panorâmica, nós usamos lá, por exemplo... São câmeras que, teoricamente, bom, vocês estão vendo a imagem... Isso, o paciente entendeu? consegue ver o que é uma cárie, o que é um tártaro, né? Sim. Do que você fala assim, ó, você tem tártaro, tem que fazer uma limpeza. Não, lá é legal que ele vê, ele visualiza o problema, na né? verdade, tá? São exames de acurácia, são exames individuais de imagem que dão uma precisão, uma segurança. E que vocês conseguem ver também. Aliás, o odonto caminhou muito para isso. Sim, né? sim. Ou seja, na verdade, é a odontologia de precisão individualizada. Exatamente. Pode falar, doutora. Tecnologia a gente tem, né? O que otimizou muito tempo do paciente dentro do consultório. Então, por exemplo, lá a gente faz uma coroa de porcelana em 1h30. Nossa, quanto né? tempo leva normalmente? Normalmente tem etapas, para protético, volta, né? Tem provisório. A cor da porcelana hoje não, a gente faz tudo em 1h30. Então o paciente aguarda 1h30 e ele já sai com o dente pronto em porcelana. Pensa nisso, né? Um paciente que acabou de ter a perda do dente e ter o casamento. Exatamente. Ele ficou 6 meses esperando aquele casamento para ir, né? Aquela colega, né? Que fala assim, agora eu vou conseguir um partidão, né? E realmente, 6 meses depois, né? Chega lá, acontece alguma coisa com aquela minha senhorazinha e ela corre para fazer realmente. Quem tá sem a coroa de um dente vai num casamento, quer arrumar um pretendente, 1h30 a gente devolve essa coroa e você vai arrumar. Então, você vai arrumar. A gente brinca, mas, gente, vamos lá, né? A gente sempre fala que a porta de entrada realmente, tá? Para qualquer coisa é o sorriso, tá? Então, assim, o ego, né? O que você sente, né? Perante as pessoas, normalmente está naquilo que você dá, teoricamente, sorriso de entrada. E isso não adianta, isso vem lá de trás, de muitos tempos atrás, né? Então, assim, é a porta de entrada, né? Para qualquer tipo, né, de conversa que você vai ter, qualquer tipo de via profissional que você vai ter, mas tem um problema nisso. A boca é a porta de entrada principal para o nosso sistema imunológico. Exatamente. E aí eu queria que você falasse para mim, quais são as doenças que estão ligadas principalmente a essa área bucal nossa, né? Então, gengivite, que se você não cuidar, pode vir a ser uma periodontite, o que é muito grave, que inclusive na época do Covid... foi um tema assim, muito específico das pessoas que eram entubadas e tinham uma periodontite, do cuidado que precisava ter antes disso para que o paciente pudesse ser entubado, né? Então, assim, totalmente, eu falo que a boca é o maior meio de contaminação e reflete no corpo todo, sim. Então, entre as doenças, periodontite, lesões bucais, muitas pessoas não sabem, apareceu uma coisinha, e vai demorando para ver, e aquilo pode ser alguma coisa maligna, né? Então, assim, a boca ela tem que estar sem bactéria. Isso você pode evitar problemas cardíacos, problemas digestivos, né, intestino, entre outras coisas. É importantíssimo que a saúde comece pela boca, Léo. É perfeito. E é legal que a abordagem hoje do odonto é justo nisso, né? É uma abordagem de uma medicina odonto integrativa que a gente fala. Por quê? Se a gente imaginar que toda vez que nós comemos um monte de açúcar, tá? O açúcar ele fermenta a nossa boca. Sim. E infelizmente o açúcar, o que ele faz com o nosso pH? Ele eleva, ele muda totalmente. E um pH elevado básico não mata os bichinhos que você come. Por isso que a gente tem que ter ácido, teoricamente. Sim. O pH ácido, ele não trabalha nessa parte, entendeu? Que a gente fala. Então toda vez que nós, ao contrário, desculpa, toda vez que nós comemos, nosso pH fica básico, em vez de ficar ácido. Exatamente. E aí tem que ficar ácido. Bocas que têm um pH mais ácido, teoricamente tem menos bactérias. E a gente tem relatos, já tem muito na ciência sobre. Se você não tem cuidado com a sua boca, a chance de você ter infarto, entendeu? Teoricamente pode ser 50% aumentada. Endocardite, exatamente. Endocardite, tá? Por infarto agudo do miocárdio, por bactérias que começaram na sua boca, elas vão se instalar na sua microbiota. E pensando nisso, por que a microbiota intestino? Porque se sua boca tá ruim, você pensa que os bichinhos que estão lá no seu intestino também estão bons? Também não estão bons. Então sua defesa do sistema imunológico, que foi o grande problema do Covid, começou exatamente pela sua boca. Exatamente. E lá, o que é legal na Perrella, o paciente que chega a primeira vez, ele faz a panorâmica, aferido a pressão e o pH. Sim. Então nós temos, a gente consegue ver como está o pH desse paciente antes dele subir para minha avaliação. Olha só. Então eu, Murilo Perrella, a gente tem essa informação de todos os pacientes que chegam a primeira vez. É um protocolo, né? Eu não como doce. Mentira. Mentira sua. Nós estamos sabendo, olha aqui, eu tenho na mão a sua prova.
A prova tá aqui. Exatamente. E suas cáries dizem tudo. Dizem tudo. E é o quê? Isso ajuda ao Sim. diagnóstico, sem dúvida, Sim, né? sim, sim. E é um diferencial da clínica Perrella também. Acho que é um dos principais. O tratamento humanizado Sim. e esse cuidado no diagnóstico e um planejamento adequado para uma execução com os profissionais, aqui, né? Que você está vendo perguntas aqui, por enquanto não. Vamos lá. Então, se a gente imaginar que tudo poderia ser, teoricamente, por exemplo, gente, a doença que mais mata no mundo todo são as doenças causadas pelo coração. Sim. São as doenças que são artério-coronarianas. E olha só com desfecho 50% iniciado na boca. Então, assim, ir ao dentista, qual seria o tempo que seria ideal de você estar visitando o dentista, pelo menos para você fazer uma avaliação? Não sinto dor, tudo bem, vamos lá, mas não é assim. Qual que seria o tempo ideal? 6 em 6 meses, Léo. Inclusive meses. Lá a gente tem um retorno semestral de todo o paciente. O paciente fez o tratamento, ele executou, terminou, teve alta, ele já é marcado a cada 6 meses para uma reavaliação, para uma limpeza, tudo lá a gente deixa muito claro e organizado. E os pacientes gostam disso, né? Porque se você deixa na mão do paciente, ele vai deixando. Ele vai deixando. Vai levando, né? Então a gente tem esse cuidado de estar trazendo esse paciente a cada 6 meses. Com aquela dor, né? Pois é. E quando tá com aquela dor lá, Exatamente. talvez o dente já foi pro espaço, Talvez né? A maioria das vezes Sim, vai né? segurando. O famoso canal, né? Exatamente. Que lá a gente faz uma sessão única, hein, com o Dr. Renato. Como é que é assim? Sessão única. Não, Abre e fecha o não, dente num dia só, exatamente. Tá, vamos explicar aqui, tá? Me fala o seguinte. Canal, tá? Teoricamente seria a morte lá do dente, né? Sim, que a gente pode nervo. dizer. Então ele perdeu teoricamente aquele nervo, perdeu a efetividade, tudo. Então você tem que refazer teoricamente aquele dente, tem que fechar para ele não entrar em quê? Em colapso e possivelmente ter bactérias. Abscessos, por Abscesso e exemplo. tudo isso. Tudo isso, gente, se vocês imaginarem da boca, pode ir para toda a sua corrente sanguínea. Exatamente. Tá? E é o que a gente sempre fala, por isso que eu sempre falo em saúde, né? Por isso que eu falo em nutrição, porque se o intestino tá lá para brindar, tudo bem, mas vamos começar pela boca. Para que a gente vai deixar o intestino gastar, né? Gente lá, sistema imunológico à toa, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é reavaliar a cada 6 meses. Sim. E ver que estado está realmente os seus dentes, né? Não só eles, como a gengiva também, que pode ser um guardador lá, teoricamente, de bichinhos que a gente não quer. 6 em 6 meses? Meu Deus do céu, hein? Eu acho que eu preciso voltar. Eu também acho. Tá, Marca a verdade. consulta já. Já manda lá pra ele um talk lá. Aí o pessoal da Perrella, vamos marcar o Léo aí. Eu te esguilo, viu? E me fala o seguinte, quais são os principais trabalhos de reabilitação que vocês têm? A gente é uma clínica de referência, principalmente em protocolo, que seria protocolo carga imediata, que é tudo num dia só. São colocados 4 implantes e a prótese fixa nesses implantes. Nós somos referência nesse tratamento. Um dia só? Um dia só. E tem muita sofrência dos pacientes? Nada, é muito tranquilo. A gente tem até depoimentos na página da Perrella de pacientes que passaram por esse tratamento e deram depoimento de como foi tranquilo, que não era o que eles esperavam dor e ficaram super bem. A gente tem todo o cuidado, esse paciente ele é assistido desde que ele chega na clínica para cirurgia de implantes até a hora dele ir embora. Tem uma avaliação, como você falou para mim, né? Essa avaliação ela vai contemplar justo isso. Qual que é o segmento que ele vai fazer em 6 meses ou um ano? Isso. É como se ele tivesse um provisionamento bucal da saúde, é isso? Isso, exatamente. Isso eu não vi em lugar nenhum. Não é porque vocês trabalham junto a mim, porque eu só trago, gente, quem realmente está fazendo, né? O que a gente chama de saúde integrativa individualizada. Só trago essas coisas. São novidades relacionadas sempre à ciência, sempre à saúde, né? E o objetivo é esse, para que vocês entendam que as coisas evoluam junto com a ciência. E olha só, com marcadores como ela está falando para mim, com todas essas análises, eu não vi em lugar nenhum, né? Eu conheço a clínica Perrella, passo lá, né? Em outras clínicas, tá? Em outras clínicas. Então, olha que interessante, tem esse provisionamento, tem essa clínica e tem esse follow-up. O que é o follow-up? Aconteceu alguma coisa, fácil de falar? O follow-up é assim, o follow-up na verdade o paciente fez uma avaliação, né? Por algum motivo ele não fechou o tratamento, a gente vai depois entrar em contato com esse paciente para tentar ver o que aconteceu dele não ter fechado e tentar fazer esse paciente começar o tratamento. E tem também os retornos. A gente, por exemplo, o paciente fez o tratamento lá, ele é o tempo todo, Léo, assistido pela equipe. Então nós entramos em contato, fez a cirurgia, foi para casa. Como é que você tá? Tá tudo bem? O profissional Dr. Igor, que é nosso implantodontista, ele fica em contato com esse paciente. Então o paciente ele é assistido até o término e depois também, como eu te falei, com os retornos, né?
Então a gente tem muito cuidado com isso. Isso é o quê? Um tratamento humanizado. A gente não é mais um para perrela, né? Cada um é um. Eu passo, é único. às vezes, vou dar palestra, né? O Murilo, né, e a Andréia, que são colegas meus praticamente, né? Assim, diretos, né? Eles acabam fazendo lá no meu centro metabólico, né? A parte de exercício físico. E às vezes eu vou visitar. Aí eles pedem para dar palestra. E quando eu vou dar palestra lá, a maioria é terceira idade, né? Sim, grande maioria. Aí eu falo assim, ó, eu não sei, aí eu brinco com eles, vocês querem que eu dê palestra ou que eu puxe uma cartela de bingo? Aí todo mundo fica louco comigo, quer me xingar, quer me bater. Depois que eu dou palestra, acontece a mesma coisa, mas eles ficam um pouquinho melhorados, né? A maioria, sim. Mas a gente é referência também em Invisalign, que é, né, ortodontia, isso, em outros tratamentos também. Seria, tá? Porque o Invisalign é uma estrutura assim que a gente vê em vários outdoors, assim, só que vocês são líderes nesse processo que eu sei. O que é Invisalign, na verdade? Invisalign é um aparelho ortodôntico com uma tecnologia que não tem nada igual, assim. É o tempo de tratamento que que um paciente leva com outros é um aparelho, não é? É um aparelho, ele é transparente, é estético, você então tira para higienizar. Para o pessoal entender, tá? Invisalign. Em vez de você ficar aquele carrinho de ferro na boca, exatamente, fio, bracket quebrando, nada disso. Não tá nada errado, mas não é a mesma situação. O Invisalign é tecnologia, gente, não adianta, tecnologia é tecnologia, tá? Ele é colocado, né? E aí ele é colocado durante todo o dia? É feito escaneamento, chegam vários alinhadores, né? Tá. Uma vez por semana, cada semana o paciente vai usar um alinhador, ele tira para higienizar, tira para comer, mas ele se preconiza usar 22 horas por dia. É como se fosse o aparelho. Mas o tempo de tratamento é muito menor. Então, por exemplo, no caso, assim? por exemplo, as técnicas anteriores, os aparelhos fixos que você falou do bracket, fio, às vezes consegue diminuir 1 ano de tratamento, sendo muito mais confortável. Sim. Exatamente, muito mais confortável. O alimento não entra, estético, teoricamente, não aparece. Muito mais estético, não aparece, né? Nossa, não dá para imaginar isso, né? Não, a gente nunca achou que a odontologia chegaria nisso, né? Não, nunca imaginei também, porque eu vi minha irmã, tadinha, minha irmã sofreu, viu? Muitos Acho que pacientes. Foi uns 4, 5 anos. Deus me abençoou, né? Não precisei fazer, né? Mas o que eu sofri na mão da minha mãe e da minha irmã também foi bastante, então Deus fez uma balança, equilibrou, sabe? Né? Porque era 2 mulheres e eu só de homem, então eu tive uma sofrência alta lá, né? Então ele equilibrou, né, um pouquinho, né? Sim. Mas o que eu tinha de cárie também, porque os docinhos na época era brincadeira, né? E menino, você sabe que para escovar os dentes, que a gente já vai entrar nesse detalhe sobre escovar os dentes, tá? Olha que legal. Então a gente tem tecnologia de primeira, provisionamento, ou seja, clínica de primeira, porque não adianta, gente, o mais importante dentro de qualquer profissional da área de saúde é clínica, é o conhecimento que ele tem durante vários anos sobre vários casos e como ele vai fazer com o seu. Isso daí não tem como você pagar, é anos e anos e anos e anos de realmente treinamento dentro de clínica, atendendo. Se eu falo que isso aí não tem como se aprender em faculdade, em pós-graduação, não. Cada caso é cada caso, cada indivíduo é cada indivíduo tem sua alimentação, sua microbiota, que são os bichinhos que estão no seu intestino, né? Os seus cuidados diferentes, a sua mastigação, falando mastigação. Aí eu tenho uma boa perguntinha aqui falando de saúde. Você sabe que o grande problema do idoso qual é? Tá? Em mastigar o alimento. E isso para o idoso, tá, principalmente em volta ao alimento, faz com que quando ele come e não mastiga, por exemplo, um pedaço de carne, isso vai lá para o intestino, tadinho, ele já tem o que a gente chama de hipocloridria, ou seja, a falta de ácido clorídrico. E essa proteína, que é a carne, tá, não é bem digerida, aí cria aquela acidez abrupta, aí vai ter que passa no gastro, e o gastro faz a excepcional ideia de dar inibidores de bomba de próton, que nada mais é que os prazóis da vida, e acaba com a vida dele no futuro em memória. Refluxo, né, Léo? Refluxo gastroesofágico, e acaba. E tudo poderia começar por uma coisa chamada simples em mastigação. Exatamente. O que vocês preconizam? O que vocês enxergam dentro da clínica de vocês? Porque assim, um dos pontos que eu sempre falei quando eu dei palestra é que dentro da odontologia, precisaria perguntar também como é que é o ciclo de mastigação. Quanto tempo se mastiga o alimento, quanto faz isso, por quê? Porque isso tem o desfecho direto da saúde da pessoa. Sim. E também para o sistema imunológico, por incrível que pareça, né? Essa acidez exacerbada aí para a quebra do alimento não é muito bom, né, teoricamente, para o nosso sistema imunológico. Porque, infelizmente, faz penetrar alguns tipos de bactérias que a gente não quer quando você tem essa acidez.
Como é que vocês trabalham essa parte de mastigação? A maioria dos pacientes, principalmente idosos que chegam, que usam prótese total, famosa dentadura, né? Sim. Eles não têm uma alimentação, não sentem gosto de alimento, né? Se restringem a comer determinados alimentos porque não conseguem mastigar ou tem medo que a prótese saia do lugar. Então, assim, eu acho que uma das coisas mais legais que tem quando a gente faz a reabilitação, por exemplo, com o protocolo, que a gente possibilita esse paciente a ter uma prótese fixa novamente, os dentes fixos novamente, primeira coisa que eles falam assim, hoje eu como direito. Você está brincando? Hoje eu mastigo direito. Tem prótese fixa? Tem, essa protocolo é uma prótese fixa, sem céu da boca, com todos os dentes, que é feito no mesmo dia, carga imediata, e o paciente não consegue tirar, ela é presa, ela é fixada, né, rosqueada nos implantes. Então isso é, para um paciente que usa prótese total, é voltar a ter uma qualidade de vida, né? E isso não tem em cada dos alimentos, né? Não, é claro que o protocolo lá na PRL a gente sempre deixa muito claro para os pacientes que vão fazer protocolo. É importantíssimo que depois que você tiver a alta, que você já tiver com o seu protocolo 100%, você venha fazer a manutenção do protocolo, que nada mais é do que a limpeza de 6 em 6 meses que todo mundo tem que fazer no dentista. Pelo amor de Deus, né? Aí a gente remove esse protocolo, é feito a limpeza desse protocolo, ver como está a saúde da gengiva, os implantes, como que eles estão, né? É importante que esse paciente venha pelo menos de 6 meses também, a cada 6 meses, ver como está o protocolo, engraçado, como se né? fosse uma limpeza. A gente sempre pensa no tal do Corega, né? Sim, nossa, Vamos lá, todo mundo sempre vê. A propaganda que a gente via na televisão era do Corega. Era do Corega. Naquele momento é o que tinha. Exato. Não vamos contestar, pelo amor de Deus. Mas que ainda é usado, Léo. Tem muito paciente que não usado. pode fazer implante por algum motivo, né, de saúde geral, por exemplo, paciente que é cardíaco transplantado, às vezes o médico não dá uma autorização. Você vai ter que usar dentadura, a famosa a prótese total. E o que você vai usar para uma prótese total inferior que não segura? Corega. Corega. O que você tem que fazer, o problema é que você tem que fazer mais limpezas. É como Exatamente. se fosse um aparelho metálico. Exatamente. Essas questões. Infelizmente, assim, a ciência, o que ela faz? Que cause não tantos danos em você ter a manutenção, né, daquilo que você fez, teoricamente, na sua boca. Então, assim, com uma prótese realmente, né, alocada aí sem ser o Corega, seria como removível, porque o tempo todo você tem que tirar noturamente, fazer a limpeza, é um desagrado, tudo certinho, tá? Seria um caminho excepcional, né? Mas é o que eu falei, né? Às vezes não dá para a pessoa, sim. né? Por isso a avaliação é importantíssima para todos os pacientes, né? Para que não se dá para passar orçamento por telefone, não. Eu falo. A pessoa sempre pergunta lá no meu consultório. Também, né? Lá. O quê? Quanto custa? Quanto custa? Atende convênio? Eu falei, eu não sei nem o que você precisa saúde, fazer. Traz seus exames bioquímicos aqui. Deixa eu entender o seu histórico de vida, qual que é a sua fisiopatologia. E daqui a gente começa a conversar. E a gente vê as ferramentas. Sim. É a mesma coisa vocês. Eu tô com uma dorzinha aqui. Aí quando a pessoa abre a boca, você fala assim, meu Deus do céu, se essa dorzinha fosse contabilizar tudo que você tem aqui, você tem uma sorte de ter aparecido outros problemas piores, exatamente. Tá? Exatamente. Olha que legal. Eu vi aqui, ó, vamos lá, reabilitação, tá? Tecnologia, exames de avaliação, tratamentos. Isso é importante, tá? Falando em tratamentos, qual que é o período médio que tem, por exemplo, utilizar um Invisi? Tá? Invisalign? Depende muito de cada caso, né? Por isso, na avaliação a gente vê o tipo de má oclusão que esse paciente tem, a mordida, para ele entrar na categoria correta. Então ele pode usar desde 4 meses só de Invisalign, de 6 a 8 meses, o máximo é 1 ano e 3 meses, né? Que se utiliza. E ele corrige todos os tipos de má oclusão. Pode ser tanto a parte superior quanto inferior. Sim, os dois, né? Isso, os dois. Mas assim, em todos os tipos de má oclusão. Não tem nada que o Invisalign hoje em dia não resolva, que é maravilhoso para o paciente, né? Nossa Senhora. Tecnologia, né, Léo? Tecnologia na odontologia. Não tem como, né? Tecnologia não tem como. Agora, pensando nesses conceitos, independente do que ele vai exigir ou não, eu quero saber o seguinte. Pela visão da odontologia hoje, tá? Como é que eu chego a cuidar da minha boca de forma ou escovação, ou fio dental, ou alimentação, a não ter prevalecência, entendeu? Teoricamente, tá? De cáries, canal, gengivite em si. Qual seria realmente os cuidados, né, em primeira instância, para que eu não gere, teoricamente, esse agravo à boca? O que temos hoje? Fio dental
importantíssimo e não pode nunca ser deixado de usar pelo paciente. Todo dia? Todos os dias. Todas as refeições? Sim, não é todo mundo que faz em todas as refeições, mas sim, se possível, fazer em todas as refeições. Porque a escova não alcança entre os dentes, né? Certo. Escovação, importantíssima, principalmente a noturna. Tem que escovar antes de dormir, sim, né? Por causa do pH, inclusive do pH, você sabe disso. E sempre manter periodicamente a visita ao dentista. É importante que as pessoas tenham essa consciência de que a saúde sim começa pela boca e que tem que estar visitando o dentista a cada 6 meses, mesmo que você não tenha nada, mas para fazer uma limpeza, uma profilaxia, esse cuidado tem que ter, né? Porque depois que você chegar num canal, por exemplo, tratamento de canal, uma reabilitação protética, você nada, você está perdendo a coroa do seu dente, né? A reabilitação, hoje em dia a gente faz uma coisa muito específica, porque a tecnologia ajuda a gente a ter muita precisão, né? Sim. Com escaneamento, não se molda hoje em dia, se escaneia. Então, Sim. é tudo muito preciso, mas ainda assim não é o seu dente, né? Então, se você puder cuidar do seu, antes de você ter algum tipo de problema, é a escovação e a visita ao dentista. São coisas assim, a gente falou dos açúcares em geral em questão ao pH, tá? Isso é muito complicado. Sim, alimentação. Tá? Isso é fundamental, porque é a primeira porta de entrada, mas tem 2 bichinhos aí que se as pessoas não cuidam, os dentes sofrem demais. Sim. Tabagismo e álcool. Fala pra mim sobre tabaco, cigarro. Além disso, ainda são fatores muito prejudiciais à cicatrização, né? Qualquer tratamento que você vai fazer que tem uma cirurgia implante, eles dificultam muito a cicatrização. Então, tem pacientes lá que fumam que eu falo, olha, você vai ter que dar uma reduzida aí ou parar, porque você tem o risco de não cicatrizar e perder o implante futuramente. Porque realmente, eles agem no geral, né? Tanto como acúmulo de placa, formação de tártaro, manchas, cárie e cicatrização comprometida, né? Então... também, né? Ser tabagista aí, não... Vamos lá, né, gente? Já estamos em 2023, já não dá mais, né? Então, assim, sim, tem essas coisas. Fora que você tem um ataque do sistema imunológico justo ao processo de continuar. Sim, exatamente. Jeito, tá? Então, você imagina que, assim, você já está tendo, né, teoricamente, uma lesão, porque você vai colocar o dente, é uma lesão, porque o corpo ele não entende. Exatamente. Depois vai ficar tudo perfeito. E aí você vai dar mais uma lesão para ele, a recuperação é muito mais difícil, né? E deveria também, isso eu já falo há um bom tempo, até estava conversando com os perrelas, para dizer a verdade, né? Que deveria ter em âmbito de nutrição, porque quando a gente pensa em reabilitação, a gente precisa de alguns compostos básicos, principalmente terceira idade, né? Deveria estar com nível de cálcio interessante, o nível de fósforo interessante, né? Sistema imunológico um pouquinho melhor, né? Um nível energético bom, proteínas boas para você conseguir teoricamente reparar, porque quando você faz qualquer tipo de intervenção, você fez uma lesão no seu corpo, depois melhora. Sim. Mas se a alimentação tá boa, a dificuldade para você conseguir a cicatrização, Sim. entendeu? É muito mais demorado. Muito mais demorado, então, com assim, certeza. por isso que a gente traz as pessoas aqui, né, de grupos de saúde diferentes, para quê? Para que a gente tenha um comprometimento e fala assim, putz, temos que caminhar todo mundo juntos, né? Senão a coisa não anda. 2 minutos faltam de intervalo? 2 minutos. Vou soltar a bomba. E o álcool? Me fala sobre o álcool. O álcool? O álcool é péssimo. Ele é péssimo e também, também possibilita muitas doenças, né? Se instalarem e dificultam a cicatrização. Já tivemos um paciente que era alcoólatra, né? Não citou isso pra gente, nós vamos descobrir isso depois, e que perdeu 3 implantes que foram colocados, né? O álcool, olha, gente, ele não consegue ter fixação óssea. E muda o tá? pH totalmente, né? pH, fixação óssea, tá? Tudo. A gente tem hormônios, né, que eles ficam totalmente, entendeu, sobrecarregados com o paratormônio, ou seja, bebeu não adianta. Sim. Tá? Para o nosso corpo, o álcool é um bichinho estranho. Tanto é que nem nosso intestino consegue matar os bichinhos. Sim. Tem que ir lá para o fígado ser transformado. Por isso que quando vocês têm que jogar o álcool para fora, o que vocês têm que fazer é tomar 2 vezes mais água. Exatamente. Cada molécula de álcool que vocês colocam lá... E por isso é importante que o paciente comunique tudo ao dentista. A gente faz uma anamnese completa lá para que a gente entenda a sua saúde geral, Exato. com todos os seus hábitos, com todos os seus vícios, porque isso é importante para que a gente entenda o que está acontecendo para te proporcionar o melhor... Lesão, né? Exatamente. E aí você vai voltar de lá, vai cobrar o dentista. Exatamente. Mas é com tudo assinado, poderes, bonitinho, né? né? Mas tem que falar, tem que contar tudo. É igual Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, né? Não é? Tem que ter, né? Grandes responsabilidades. Vai fazer, vai investir, por favor, né? Não me derrube, né? Vamos entrar no comercial agora?
Então vamos entrar no comercial, né? Depois a gente volta a falar dos nossos patrocinadores aqui, os queridos patrocinadores. Comercial aqui no TV Mais Saúde, você aqui ABC. AM 1570, FM 81.9. Rádio ABC. A Rádio ABC já está no ar em uma nova frequência, 81.9 FM. 81.9 FM. Espalha pra todo mundo. 81.9 na sua casa, no seu carro, no seu celular. Agora também FM. 81.9. Rádio ABC, sempre ao seu lado. De segunda a sexta, na Rádio ABC, A Voz do Coração. Um programa diferente com as músicas que marcaram época e os grandes sucessos da atualidade. Informação, prestação de serviço e a sua participação. Ouça no AM 1570, radioabc.com.br ou pelo aplicativo da Rádio ABC. A Voz do Coração. Apresentação Rogério Surian, a Voz do Coração. De segunda a sexta, das 7 às 8 da noite, aqui na Rádio ABC. Música e prêmios, e um amigo sempre no ar. AM 1570, FM 81.9. ABC, Rádio ABC. Estamos voltando, Mais Saúde ABC, diretamente aqui com a doutora Ivana, ó, puxando coisas aqui que, ó, eu falo pra vocês, viu? A gente que tem medo de dentista não pode ter não, viu? Senão o trabalho que a gente tem depois na frente é muito mais complicado. Agradecer aos nossos patrocinadores aqui, Multigene, né, que trabalha com genética de precisão, do meu colega Marcelo, um monstro também, doutor, tá? Beneficência Portuguesa São Caetano do Sul, sensacional, nós trouxemos aqui uma colega, né? E ela falou bastante dessa nova medicina integrativa de precisão. Health, deixa eu colocar meu óculos aqui, olha, a idade chega, hein? Engenharia Clínica, tá? De outro colega meu, sensacional, Ricardo, estamos trabalhando juntos aí em pró, né? É esse processo de saúde, né? Integralizada. Clínica Perrella, que é o sequestrei a doutora Ivana aqui, foi difícil, viu? Mulher aqui não tinha horário, eu falei assim, ou manda ela, senão eu tiro o patrocínio daqui. Foi bem chato. Seu José, Barbearia Shopping, em São Caetano do Sul, ele é fantástico, só não tem horário pra mim, tá? Mas se vocês ligarem pra eles, vão conseguir horário pra vocês, tá? Mas pra mim eu nunca vi. Bioervas, que vai ser a nossa próxima entrevistada, da minha super colega Sandra, né, que ela faz um trabalho de primeira nessa questão de suplementação de vitaminas minerais e fitoativos, vai ser sensacional também, tá? Olha só, agora vamos lá. Ivana. Perguntas duras para uma mulher forte como você e da Clínica Perrella. Todo mundo tem medo de anestesia. Todo mundo tem medo. A colega que tá aí ao lado do vidro, como é que você chama? Jéssica, você tem medo de anestesia? Não é a pior coisa um dentista? Ele não fala que vai ser só um pouquinho, uma picadinha? E você vê o inferno. Você pensa em torcer para times horríveis como Santos, São Paulo, Palmeiras, né? Você não quer mais ser corintiana. Aê! Pois é, bom. gente, eu Vai vou me Perrella. retirar aqui do programa. Realmente é uma baixaria esse programa. A gente vai falar de saúde, coisas sérias, e aí tem uma palmeirense aqui guiando o nosso programa. Olha, sempre o nosso medo foi anestesia. Lógico que a gente tem medo do motorzinho. Por quê? A gente toma anestesia porque a gente não quer sentir dor, né? Nossa parte nervosa lá no dente, né? E por isso que quando se passa o motorzinho, que nada mais é que uma abertura e uma cavitação. A gente tira aquelas bactérias, aqueles machucadozinhos. Falando assim pro público, tá? Se eu tiver errado, você me corrige. E aí depois a gente vai fazer, né, realmente aí o enxerto que era feito, às vezes com amálgama, hoje já se mudou, né? A gente vai Restauração. falar... Restauração. Sim. Hoje é a gente faz resina enxerto, composta. Restauração, né? E como é que tá esse processo de anestesia hoje? Porque antes eu ficava com a boca parecendo Bozo, não sei vocês, né? Eu saía com a boca assim inchada e se eu fosse dar aula na sequência eu não conseguia. Olha, a anestesia continua, tá, Léo? A anestesia ainda a gente continua, é utilizada ainda. Porém, hoje em dia a gente tem, lá na Perrella, a gente tem a sedação consciente, assistida,
que é com óxido nitroso, que é a doutora Mariana, que é nossa odontopediatra, uma excelente profissional. Sim, ela cede o paciente, só que o paciente fica consciente interagindo. Tem anestesia. Tem anestesia de qualquer jeito, Tá, né? porque a anestesia é local. Exatamente, mas o paciente, quando ele está sedado, por exemplo, com óxido nitroso, ele está mais tranquilo. A adrenalina caiu, ele está tranquilo, sossegado. Não é Boa Noite Cinderela, não. Não, né? não é um Boa Noite Cinderela. É amor de assistido, Deus. mas deixa o paciente Por isso que eu tô muito perguntando. tranquilo. Sim. E lá a gente tem essa sedação, que a doutora Mariana, que é a nossa dentista capacitada para fazer. O tempo todo é monitorado esse paciente, batimentos cardíacos. Então, assim, o paciente tem muita segurança, né, em fazer. E ele fica tranquilo para que até para anestesia, né? Para Olha todos que os legal. procedimentos. Você falou em óxido nitroso. Eu que sou da cardio, né, gente? Para quem aqui for me pesquisar meu látis lá, vai ver que eu sou da cardio, tá? A gente trabalha com óxido nítrico de indução ao exercício físico. O óxido nítrico é um vasodilatador. Potente, principalmente para quem é hipertenso. Por isso que eu não sei quem está sentado e não faz exercício físico, como entendeu isso. Você tem 600 músculos no raio do corpo e não se mexe. E aí, dentro da hipertensão arterial, 75% poderiam ser curadas sem remédio, só fazendo exercício físico e uma boa reeducação nutricional e cuidando do sono e cuidando do estresse que você acabou de falar. Quando ela faz a indução do óxido nitroso, o que ele faz? É o potente vasodilatador, só que ele abaixa o que a gente chama de sistema simpático. O que é isso? É a sua adrenalina. Sabe o que é adrenalina? Todo mundo tem. Quando você fica nervoso, até minha colega tem aqui do time do Palmeiras, ela não fica mais nervosa porque o time do Palmeiras está ganhando tudo. A gente tá super bem agora. Só nós somos corintianos que a gente está sofrendo, né? Vai, Luxa, tamo junto com você. Então o que acontece? Nós liberamos adrenalina em dois sentidos. Ou a fuga, então a gente sai correndo, manda sangue para as pernas e fala, corre bichinho. Ou a luta, a gente vai lutar contra aquele leão na nossa frente. Quando a gente está perante, por exemplo, já vem na nossa cabeça, lá no nosso cérebro, lá do passado, né? Pensando em dor, a gente libera muita adrenalina e muito cortisol na anestesia. Infelizmente é assim. E quando você está com óxido nitroso, o que acontece? Isso não acontece. Você fica mais paz e amor, tipo Bob Marley, né? Para estar fazendo Isso. realmente o processo. E aí é muito mais calmo para quem? Para o agente da saúde chamado dentista do outro lado. A pessoa se mexe muito menos. Com certeza. Ela consegue fazer com melhor precisão, porque, gente, olha, eu bato palma, tá? Eu tenho um amigo que é um irmão, tá? O André, que é também um dentista que trabalha junto, né, comigo, né? E André Baldi, amigo, aliás, do Perrella, tá? Os dois estudaram juntos. Você deve ter estudado com o André Baldi também, se não me engano. Ele fez odontologia também? Fez, um monstro, tá? Um monstro gigantão, jogou vôlei comigo quase 2 metros, né? E o que acontece? Eu sempre falo, né? É complicado. A gente sempre pensa, né? Questão de anestesia, como vai vir, se dói, quanto tempo vai ficar, tudo. Se eu consigo ficar calmo e eu vejo ele sempre trabalhando, ele também, sabe? Ortodontia, gente, é pesado para quem trabalha do outro lado. Sim, tem que ter muito, força muito. em braço, tem que ter precisão, entendeu? Precisa ter curácia, tomar cuidado com o dente ao lado, com aquele dente, tentar salvar o dente. Porque a verdade é essa, às vezes não dá para salvar o dente. Então, assim, se a pessoa ficar cada vez mais calma, para outra... Imagina um médico operando o coração, o indivíduo lá tá se mexendo. Impossível, né? É a mesma coisa no dente, só que não, logicamente, que você atentando à vida. Mas é a mesma coisa, atentando ao dente. Vamos pensar Sim, assim, você tá sim. atentando ao dente, tá? Seria isso, tá? Então fica muito mais fácil. E ele fica consciente. Fica consciente o tempo Tá, todo, interagindo. tá lá, exatamente, tá lá com o quê? Vendo batimentos cardíacos, vê se não diminui tanto, tá? Porque essa relação eu preciso deixar teoricamente nos níveis que são basais. E tá tudo certo, vai lá ficar entre 65, 75, 85, poderia ficar, tá? Sem problemas nenhum. E aí faz uma condução muito melhor. Mais individual, menos trabalho pro dentista, menos trabalho para você na recuperação. Concorda comigo, doutora Ivana? Concordo plenamente. Plenamente, é isso mesmo. Tá. É tanto para o paciente o conforto, também para o dentista trabalhar, se ele Exato, sabe que esse pelo paciente é um amor de paciente Deus, que tem né? pânico, que tem medo, né? E a doutora Mariana lá, inclusive como ela é odontopediatra, para ela é maravilhoso então, pra quando ela é complicado, criança. mó barato, né? Se já foi, não sei se... Bom, aqui pessoal, né? Tem crianças em casa, né? A maioria dos ouvintes aqui não são crianças, né? Mas lá é muito legal. Tem toda uma classe lúdica, assim, né? Todo um cuidado totalmente diferente, né? Pra criança que tá chegando lá, né? Na verdade, se sentir o quê? Não tomar com água, não ter tão medo, né? Do processo, né? De É, odontologia. e é uma dica até para os pais, não falem para os seus filhos assim, eu vou
Se você não ficar quieto, eu vou te levar no dentista. Se você não ficar quieto, vai anestesiar. Porque isso Putz. traumatiza, né? Sério? É não ter Você só foi medo. falar é isso explicar. agora? Você faz isso? Não faço. Caramba. Não faça, não faça. Imagina. Não faça. Eu falo que é um super evento. Tem que falar isso. É um super evento, é muito legal. Você vai conhecer um monte de gente bacana, você vai ganhar presente. E explicar pra criança que é importante cuidado, né? Porque se Sim. você já começa a passar o seu pânico pro seu filho desde cedo, complica Mas muito, qual né? que é o grande complicador disso, né? Nós estamos acostumados no passado a terem, teoricamente, sensações assim. Sim, o dentista era pavor, né? Antigamente. Não tinha. Favor. Exatamente. E aí foi mudando essa concepção, foi mudando esse processo, né? Não é que foi mudando. Na verdade é assim, gente. Tem que fazer. Mas existem formas diferentes de fazer com Sim. menos, teoricamente, sofrimento. É isso que a gente está mostrando aqui para vocês. Com tecnologia, com individualização, com provisionamento. Ou seja, você não precisa fazer às vezes tudo de uma vez. Se dá para fazer, se a pessoa tem condição fisiológica, porque se ela tem uma fisiopatologia, muda tudo. Sim. Se ela tem uma hipertensão arterial, vai ter que controlar Sim. a pressão primeiro. Não é assim, tá? Porque senão não tem um vaso, não aguenta. Você está colocando lá num lugar que é vascularizado. Entendeu? A probabilidade de você reter aquele tipo de intervenção é menor. Exatamente. Então, assim, não adianta, gente. Vocês querem ter um benefício, vocês não podem estar com doenças crônicas não transmissíveis que a gente pode cuidar com tudo que a gente está falando aqui para vocês. Né, com tudo isso. Eu tô devendo para vocês trazer, né? Vou falar sobre reeducação nutricional. Aí eu vou dar uma aulinha legal para todo mundo. Eu prometi que eu ia fazer isso a próxima. Juro, nós vamos falar de fitoativos, vitaminas e minerais, eu já entro nisso. Então, esse processo já mudou bastante de a pessoa ter medo relacionada ao dentista por causa dessa individualização. Dentro de exames de avaliação, duração de tratamentos, a gente já falou. Estética. É o queridinho. Estética. Quem vai no dentista vai por quê? A maioria por estética, sem dúvida nenhuma. Aliás, vamos lá, tá? Vou brincar, mas eu quero saber. Colocação dessas lentes que a gente vê no jogador. Já viu o jogador, colega aí palmeirense? Parece que ele tem aqui uma luminária na boca, né? Ele abre a boca, dá risada e você cega os olhos. Não, tira de mim isso aqui. Parece uma luz no fim do túnel. E é o inferno só. Eu falei, não é possível que esses caras têm esses dentes tudo perfeitinho. Né? Do time do Corinthians lá, 4 que foram dar lá a entrevista, eu falei assim, meu Deus do céu, fecha os olhos, cega, porque vai matar aquilo lá. Assim Me mesmo. fala o seguinte, colocação de lente, necessidade, primeiramente, se tem ou não exatamente. tem, o porquê, para quem e quando. Assim, a lente de contato, as pessoas precisam ter muita consciência de que o que elas acabam vendo nas redes sociais não é o que é possível ser colocado na boca delas. Cada paciente é um. Opa, peraí. Cada paciente tem um dente diferente. Lógico, ele tem uma medida arcada diferente, um dentária. rosto com uma simetria. Então, nem tudo que você vê dá para ser feito em você ou vai ficar bom, né? A lente é um desgaste Isso que a gente vê que o mínimo. pessoal parece uns patetas, Exatamente. Né? Pra quem não sabe o que é pateta, vai no Google, vai dar uma olhadinha. São 2 dentes gigantescos, a Mônica, nada contra Exatamente. a Mônica, tá? Lá na pele a gente faz na avaliação o paciente, a gente consegue até simular como vai ficar as lentes, o que é muito legal. Assim. Até a gente tem um aplicativo que faz uma simulação, pega o rosto desse paciente, coloca e a gente consegue colocar o tipo de dente para ele ver como fica o melhor. Então, assim, o paciente ele já olha Você na tá avaliação. Sim, brincando. não. Lá na avaliação o paciente já tem uma noção até de como ele vai ficar. Mas o que é importante? Ele ter, por exemplo, os dentes dele estão tortos, maneira mais. O que é mais indicado? Ele corrigir com o aparelho antes de fazer lente. Então as pessoas exatamente. A lente ela consegue corrigir posicionamentos pequenos, assim, mau posicionamento do dente. Mas é sempre ideal que o paciente tenha a ideia de que a oclusão tem que estar 100%. Sua mordida tem que estar em acordo para fazer qualquer tipo de trabalho estético. Lá tem uma sequência, a gente segue essa sequência. Parte clínica, que é cárie, né, limpeza, periodontia, ortodôntica, se tiver necessidade. E, por último, a reabilitação e a estética. Eu vou bater palma pra você. E eu pra você, pronto. Amiga, bate palma pra ela, por favor. Nem sabia que tinha pausa. O que mais nós temos aqui? Tem chuva, terremotos, você vai me falando, tá? Você manda a lista pra mim depois, por favor, pra eu não passar esse vexame aqui ao público. Olha que interessante. Eu sempre falo, tá? As pessoas sempre chegam no desfecho lá no meu consultório, né? Elas não percebem, elas estão acamadas. Elas estão mal. Você pergunta assim, como é que você está durante o dia, manhã, assim, tarde e noite? Eu tô mal, tô cansado, minha memória tá ruim, não sei o que, tudo, mas eu quero emagrecer. É a mesma coisa. Emagrecer é o desfecho final de uma modificação de desinflamação do seu corpo.
Então você desinflama primeiro, para de acumular gordura, porque é um sistema inflamatório seu. A gordura, ela tá lá porque ela tá fazendo uma ação, entendeu? Às vezes de inibir talvez um processo mais tóxico para você. Exatamente. E porque a insulina está sendo jorrada lá para cima. A Exatamente. gente vai falar ainda de diabetes, não vai ser aqui. Aliás, diabetes e dentista e ortodontia, principalmente para quem tem diabetes complicada, não funciona. Não. Tem que estar controlada, medicado, fazendo tudo certinho. A gente chama de neuropatia periférica, que vai desde lá dos seus pezinhos e mãos, mas também vai até a boca. Vai cair todos os seus dentes se você não controlar. Então, assim, Sim. diabetes não é para ter. Tem que ser controlado. Exatamente. Tá? Como hipertensão arterial, mesma coisa, assim vai. As doenças crônicas não transmissíveis. Senão qualquer tipo de intervenção fica muito difícil, né? Tá falando o que? Me lembra, tá? Então, estética é importante, é legal? Mas você tem que estar com toda a estrutura 100% para pensar em estética. Então, assim, primeiro você corrige o alicerce do prédio. Sim, para depois tentar. Faço a base inteira do prédio. Corrija as estruturas que podem estar, entendeu? Em certos não alinhamentos, vamos pensar assim. Exatamente. Veja se essa estrutura tá frágil, como por exemplo Vamos pensar uma coisa, é muito mais persistente fazer um canal do que você fazer uma estética, pelo amor de Deus. Tá? Faça o que é principal. Exato. Tá? Lista de prioridades, é isso que eu sei que vocês acabam fazendo lá. Aí sim, depois, tudo organizado, bonitinho. Se for eletivo, se houver necessidade, tá? Você não parecer do abajur, né? Chegando Sim. lá iluminando todo mundo, você fazer, por quê? Porque, puta, dá pra fazer, dá pra ficar alinhado, tá tudo certinho, bonitinho. Aí sim. O resultado vai ser muito melhor e a expectativa desse paciente vai ser atingida, assim, é uma entendeu? escolha entre essa parte, né? Vai estar lá o dentista, juntamente ao paciente, em conciliação, decidirão pela Sim. foto e pelo como estão, partimos para a intervenção. Olha a diferença, tá? Eu acho que a gente chega num certo ponto que tem que haver discussão sempre entre paciente e os profissionais da área de saúde. Não existe mais, sabe, o médico lá em cima sentando numa cadeira alta e o paciente lá embaixo. Não existe mais isso. Todo mundo é informado. E quando é feito qualquer tipo de estratégia, tem que ser conversado com os dois, Sim. tá? Porque você pode ter alguns desfechos não esperados. É isso que você falou. Às vezes o paciente ele faz sempre subrelato. Ele não conta tudo que ele faz na vida dele. Não conta. Não? Não. E aí depois não sabe porque no outro dia aconteceu, Exatamente. entendeu? Aquilo que aconteceu. Isso é muito importante. O que mais nós temos aqui de novidades? O que mais você colocaria assim relacionado à odontologia e à clínica Perrella, que você fala assim, meu Deus do céu, adoro trabalhar lá porque realmente eu vejo as coisas acontecerem. O que Sim, seria? eu adoro trabalhar lá porque lá é uma odontologia, aquela odontologia de verdade mesmo que eu estudei para exercer, né? Então lá a gente Quantos tem anos de formada? 21. Ah, você não ganha de mim. Quantos? Eu me formei com 21 anos, hoje eu já tô com 49, são Caramba, 28 anos. muita gente não bate você, né? Alguém retira essa mulher aqui da sala, por favor. A gente tenta fazer amizades da área de Palmeiras, saúde. Então, pessoal, primeiro que é Vai Palmeiras, palestra. né? Vai palestra, não se fala nada, todo mundo lá é palestra. Não, assim, o que eu falo é que lá a gente tem tecnologia. Então, o paciente hoje, ele consegue ter um atendimento, um tratamento em um dia. Ele consegue sair com os dentes, já, por exemplo, protocolo em um dia. Isso é tecnologia. Nós temos um laboratório digital lá, né? Nós temos a sedação com óxido nitroso, o Invisalign, que é um dos carros fortes da clínica, que é referência. A gente tem a doutora Carla, que é a Invisalign Doctor lá da clínica, Sim. que é uma excelente profissional. Então a gente tem toda a tecnologia para otimizar o tratamento do paciente, para facilitar o trabalho desse paciente e principalmente para ele tirar a imagem da odontologia de antigamente, que era E assustadora. os valores são muito altos ou tem... Não, lá a gente tem uma forma de pagamento muito legal. Tem que ir lá fazer uma avaliação. Tá, quero saber, ó, porque a moça aqui já ficou interessada, é isso? Vai lá, depois ele te passa o endereço. O que a gente tem que entender é o seguinte, eu pergunto em valores, tá? Eu conheço já, por isso que eu tô falando. Não gosto de falar de valores, porque valores são de E, cada Léo, um. barato sai caro, né? Eu Exato. vejo isso todos os dias na avaliação. Não, então, mas por que eu tô falando isso, né? Porque vocês viram que lá você tem um cardápio de coisas que podem ser feitas. Tem pessoas que não vão conseguir fazer o Invis, por Infelizmente. exemplo, tá? Ou não vai conseguir fazer uma prótese, tá, de uma pessoa. Ela vai utilizar o Corega, como eu falei, Sim. sem problemas nenhum. Só que você tem que saber que você vai pagar um preço de cuidado para isso.
Tem pessoas que têm cuidado, tem pessoas que não têm cuidado. Sim. E às vezes, gente, eu vou falar sinceramente, o barato sai caro sim, nós estamos falando de saúde. É saúde, é isso que Primeira é questão, importante. assim, saúde não tem preço, tá? É diferente, eu vejo lá no meu consultório as pessoas chegando, a gente repara, não tem jeito. Eu tenho um time lá, como vocês têm um time, é o mesmo Sim. processo. A pessoa tem que cuidar da saúde dela inteira, ela tá acamada, ela tá mal, não tá comendo bem, não consegue brincar com os filhos dela, tá no processo quase de separação, não tá legal. Tá com obesidade, aquela gordura visceral que vai ter uma causa direta à hipertensão arterial e infarto. E aí quando a gente fala de um projeto para ela, fala assim, nossa, tudo isso. Mas quando a gente olha o celular dela, ela gastou 3 ou 4 vezes a mais. Exatamente. E aí você pergunta para que ela usou aquele celular. Eu, por exemplo, preciso do meu celular realmente, entendeu? Porque eu gravo vídeos. Eu tenho toda uma parte, entendeu, envolvida nisso. Eu tenho todo um coeficiente de ciência. Ela às vezes não precisa, só para ver. Não. Então, sabe, precisa colocar na balança. Saúde é em primeiro lugar. Então, se eu tenho que deixar algumas coisas de lado, entendeu? Eu vou colocar primeiramente o que eu tenho Com que fazer certeza. em saúde. E lá eu sei que vocês têm todo um trabalho, eu digo assim, honesto, muito humanitário, tem divisões lá, vai jogar várias escolhas, com certeza a pessoa vai se encaixar no Sim. princípio de não ter doença na boca e ter de volta o seu ego. Isso eu já sei, Exatamente. porque eu conheço os donos, conheço você, tudo, é colega minha já, isso eu posso falar de primeira mão. Então o que acontece? Gente, tem que procurar, são a cada 6 meses. Onde que estão as clínicas, por favor? A Perrela fica na General Osório, número 410, aqui em São Caetano. Aqui não, aqui é Santo André. Aqui é Santo André. Em São viu? Caetano, mas já é uma clínica de 22 anos. Você desceu a clínica, você cai na minha clínica, tá? A gente tá montando tobogã. É muito legal. A pessoa já sai vai de lá, lá, entendeu? já cai pra na fazer, minha clínica. exatamente. Ou vai ser uma tirolesa ao contrário, subindo pra ir na minha. 22 anos de Perrela, agora em reforma para ampliar, para melhorar o Não pode esquecer, né? atendimento. Hã? Eu fiquei sabendo que a Perrela quer colocar o safe lá dentro, né? A gente já faz tudo junto, já coloca meu centro de nutrição e fisiologia do exercício, fica tudo muito mais fácil, né? Estamos aí em construção para mais um andar, para tudo para dar mais conforto, para o melhor atendimento dos nossos pacientes. Aliás, tem em Santo André também, né? Não, só tem a Perrela é só São Caetano. São Caetano, tá. Isso. E quantos funcionários hoje? Nossa, eu posso citar o nome de todos rápido, mas se contar agora nos dedos, a gente tem uma equipe muito grande de profissionais, Acho que são mais de 30, dentistas. 40, não são? Acho que sim, acho que uns 30, vai. Não sei, porque a outra vez que eu fui dar palestra lá, gente do céu, foi... Tinha muita gente. Muita né? gente. A gente tem uma equipe de profissionais, dentistas muito bons, assim, profissionais realmente que tem mestrado, que tem doutorado, pessoas que estudam, pessoal tem o que tem doutor doutorado não Thiago, serve pra doutor nada, Igor, viu? doutora Luciana. Viu? Se o pessoal que tem doutorado igual eu não serve pra nada, viu? Não, tem que ter Não, sim. gente, olha, é muito legal. Doutor Igor Murilo, doutor Murilo Perrella, nós temos doutor Renato, doutora Mariana, doutor Gabriel, doutora Sansara, Aliás, eu te falo a doutor verdade, difícil você- Everton, olha que doutora legal. Ellen agora que entrou, doutora Nossa senhora, Michele. para. É uma equipe, doutor Breno, não posso esquecer dele, que ele me Ó, adora. falou assim, né? Então, vamos lá, vamos conhecer o Breno. A gente fala do doutorado, né, gente? É difícil você ver pessoas que têm doutorado clinicando. Sim. Vão atrás dessas pessoas. E se tem numa clínica um doutor ou um mestre, gruda lá. E lá tem o doutor Lauro de Nápoles, que foi meu professor do Murilo, Meu que Deus trabalha do céu. lá, olha só que Olha que honra. sofrência dele, ter aguentado Murilo como aluno. E eu. E agora ter aguentado Murilo como teoricamente, né? Como colaborador patrão, e patrão. exatamente. Pelo amor de Deus. Mas ter lá é um aprendizado todo Eu vou, dia, né? eu vou chegar e vou fazer. Ó, meu amigo aqui, vem dar um oi pra mim aqui. É brincadeira, Enfim, viu? temos as meninas da recepção, é uma equipe maravilhosa de profissionais que amam o que fazem. Aquela clínica é uma família, nós somos uma família. Eu sei, eu vejo como vocês trabalham no sabe, Instagram. Toda vez eu vou lá, tá todo mundo brincando, é mó barato, é totalmente diferente. Cadê meu amigo? Vem aqui me dar um abraço. Boa tarde. Olá! Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Léo. Tudo jóia? Esse daqui é o delegado. Olá! Prazer, Luiz Prazer, doutora Fabiano. Ivana, tudo Tudo bem? jóia? Vim incomodá-los aqui, mas vou aguardar o término do programa, não tem pressa não, meu Olá, amigo. hein? Ó, Boa está- tarde a todos os ouvintes, já tem programa, continuando aqui com o delegado Luiz Fabiano. Tem as 15 mais e depois é tudo conosco. Olha lá, hein? Tá até de fonezinho aqui. Tá? Viu? Então tá bom. Beijo, viu, irmão? Depois eu vou lá conversar com você, viu? Beijo, meu. Tchau, prazer. Graças a ele aqui que a gente começou a fazer esse programa, porque foi realmente aí numa diretiva que ele falou na dor das pessoas, falando assim, eu não sei mais o que fazer em relação à saúde. E a saúde é prevenção. E quando a gente está falando aqui da Clínica Perrella, nós estamos falando de prevenção. Chegar no momento onde a gente já está com muita dor, pode ter certeza que o desfecho não é interessante. Não mesmo. Tá? A sua saúde está debilitada. Então,
passando aqui a palavra, quero que você faça o fechamento. Tem uma grande gama de pessoas que podem te atender e é fácil marcar lá? Fácil marcar lá. Sigam nas redes sociais, @Clínica Perrella. Vou dar o meu, tá? @Ivanarone, @Murilo Perrella. Lá vocês vão ter todas as informações, né, para marcar consulta. Somos uma clínica de um tratamento humanizado. Lá você vai ser tratado como família mesmo, porque é assim que nossos pacientes todos são tratados. Você vai ter acesso aos melhores tratamentos com os melhores profissionais. E quem faz a primeira parte é você, né? Eu faço a primeira parte, vai ser recebido por mim ou pelo Murilo, mas é mais por mim, viu? Não, gente, melhor por ela, tá? Melhor por ela, o Murilo eu conheço, o Murilo é bravo, querida, deixa eu te falar. Ele tem é nada, ele é uma moça. E tudo isso eu falo que é regido pela Débora Perrella, que é que é o coração daquela clínica. Então, eu falo assim... Eu falo que ela realmente, tá? Ela é a célula satélite. A célula satélite se comunica com todas as outras células, né? O que ela faz é brincadeira. Ela é incrível. Ela de barqueteira lá dentro do Senf, cara. É uma pessoa de um cuidado, assim, todos os protocolos de atendimento, todos são dela, e ela faz uma exigência de que sejam seguidos. É um respeito, assim, que ela tem pelo ser humano que passa lá, sabe? Ela fala assim... Os pacientes daqui têm que ser tratados como se fosse meu pai e minha mãe. Então isso é muito legal, né? E ela faz isso mesmo. Ela faz isso, com certeza. Um beijo pra Cecília, que é meu braço direito e meu braço esquerdo do comercial. Felipe. Cecília. Gerente, o Felipe, que ele me adora. O Felipe foi passar lá comigo, eu falo assim, Felipe, você tem que mudar seus comportamentos. Você falou isso? Então olha lá, Felipe. Fica Aliás, a dica. A Clínica Perrella já tem desconto comigo lá. Opa! É só passar lá que já tem esquema, não tem dó. E a gente montou esse esquema legal entre nós. Isso aí, vão avaliar e ter um tratamento aí que vocês merecem. É o mínimo. É o Olha mínimo. lá, pessoal, tá? Nós temos 4 minutos aqui, então nosso desfecho final vai ser qual, tá? A gente tem que imaginar que a saúde começa pela boca, aquilo que adivinha é o que você come. A maioria das pessoas come 90% de carboidratos simples, são doces, ou tomam sucos como são frutoses, que na verdade nem frutose é um xarope de frutose. Eles pegam aquelas frutas que estão estragadas, espremem só o açúcar dela, que é a frutose ou de sacarídeo, e colocam lá para você tomar e colocam um corante, dizendo que parece com uva ou que parece com laranja. Aí você não sabe que você está tendo acidez, né, lá no seu intestino e estômago principalmente, porque o corpo não entende o que é isso. Então o que a gente sempre imagina? Não adianta, você quer ter saúde, você quer teoricamente, não é que a gente não quer que vá para a Clínica Perrella, mas que você invista menos teoricamente, tá? Quando tiver que adentrar, vai ter que adentrar, é igual ao hospital. Quando você tiver que adentrar, graças a Deus está um médico tradicional para fazer a intervenção. Mas você quer ficar passando o tempo todo, você tem que ter cuidados, não é ou não é? A gente preza, estamos lá para fazer o melhor possível. Mas o que a gente sempre fala, a porta de entrada de qualquer bichinho que possa inflamar o seu corpo está principalmente pela boca, tá? É o orifício maior, nariz também, a gente tem alergias, entendeu? Em relação a alergias derma, né? Mas assim, o principal é a boca. Sim. É o principal que a gente tem que cuidar. Então temos que novelar isso daí. E junto a isso, quando acontece alguma coisa, nós estamos lá com a Clínica Perrella para poder ajudar. Com certeza. Essa é a nossa ideia, né? É isso e aí. fazer realmente um trabalho totalmente profissional, individual e principalmente humanitário, que a gente fala, né? Sim. Bem humanizado, né? Nem humanitário, humanizado. E com uma linha totalmente diferente, que eu acho muito mais interessante. Ou seja, um processo da qual você vai saber aonde inicia, quais vão ser as intervenções e o final que você tem. Trajetória desse paciente. A trajetória, assistida. você não vê isso. Não. Você vê normalmente atendimento, o paciente vai embora. Atendimento, o pessoal vai embora. É igual medicina tradicional, que eu sempre bato. Não está nada errado, mas eles têm que entender que teria que ter o follow-up desse paciente. Sim, trazer exatamente. Trazer o tempo com todo. apoiar. Porque aí você consegue fazer não só a intervenção, mas o acompanhamento para não ter futuras intervenções. Isso mesmo. Faz parte. Esse cuidado tem que ter. Tá? Quero agradecer aqui aos nossos... Quanto mais tempo, minha amiga? 2 minutos. Então vamos agradecer aos nossos patrocinadores. E hoje é aniversário da Débora, hein, Léo? Hoje é aniversário da Débora? É. Débora, parabéns especial para você nessa data querida. Muitas felicidades, muito desconto para nós do Senf, né? É o mínimo que você pode fazer para a colega palmeirense aqui também. Ela acabou de falar para mim, eu quero desconto, né? E assim a gente vai ensinar, ela não coloca música, não coloca música depois. Né? Deixa eu pegar aqui os nossos de novo. Olha, fugiu aqui a tela, é brincadeira, viu? Vou falar para você, viu? Patrocinadores lindos e maravilhosos. Logo, logo estão chegando mais aí, tá? Multigene, Marcelo deu aula pra ele. Vou ter aula de resistência diabética no final de semana agora, tá? Diabetes mellitus tipo 1 e 2. Beneficência português, meu amigo Flávio São Caetano do Sul, também com processo desse, hein?
Uma médica que faz todo esse processo. Triagem inicial para ver aonde que vai ser encaminhado. Isso é novidade. Health, tá? Estamos com a Health aqui, engenharia clínica. Fiquem espertos com essa empresa que ela vai crescer bastante. Tem até eu desenvolvendo junto com ela lá. Clínica Perral não precisa nem fazer, né? Não precisa nem falar, né? Não. A doutora colega minha aqui já tá dando uma aula aqui. Já chamei já para trabalhar comigo. Opa! Débora, você perdeu. Você perdeu. Vamos lá, Barbearia São José, que nunca tem horário pra mim. Ele disse que agora vai marcar de vez. Ela acabou de mandar pra mim. Vou marcar você e vai ser de gasto durante 1 ano. Obrigado. é assim que eu gosto. Caramba, que coisa boa. Pois é o mínimo, né? Bioervas, minha amiga Sandra, que vai dar uma aula, gente, do que são as vitaminas e minerais e os bioativos e o que eles acabam fazendo no nosso corpo, o sistema imunológico. Eu e ela, nós vamos brincar bastante. A tal da vitamina C, hein? Vitamina D, hein? Ah, se tivesse vitamina D em protocolo. Gente do céu. A gente vai falar um pouquinho disso depois. Então, quero agradecer a todos. É isso, né? Mais uma vez aqui. Mais saúde ABC. Vamos dar um oi aqui pra câmera lá. Oi! Obrigada, Léo. Nem sei se a câmera tá lá, mas se tiver, tá lá. Tá, ela tá rindo sozinha. Não, então tá, vamos de novo. Ei, ó. Tipo modelo, tá? Quero Obrigada, agradecer aqui, Léo, obrigada. mais uma vez, mais saúde ABC. Um grande abraço, professor Dr. Leonardo Pimenta. Se quiser seguir a gente, é obrigatório. Quem escutou e não seguir, nós vamos jorrar uma mini praga na Isso pessoa, aí, tá? isso aí. Até pro Lucha, né? Ajudar o Corinthians, vamos lá. @DR Leonardo Pimenta e @SafeBR. Repetindo, @DR Leonardo Pimenta e @SafeBR. E o seu? @Clínica Perrella, @Ivan Aroni e @Murilo Perrella. Olá, hein? Passem lá, vamos conversar. Fala que você escutou a rádio, de repente tem um desconto especial aí. Olá, no hein, seu Débora. site. Débora, vê lá, tá? Olha ele lançando ofertas aqui. É, Débora, vê lá, dá um descontinho pro pessoal que escutou, tá? Mais saúde ABC. Investe em Obrigada, nós. Léo. Foi Obrigado, demais. um grande abraço Muito a uma todos. honra. Obrigada, Que viu? isso, obrigado. Um grande abraço a todos, um grande beijo. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau. 81